Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a anatomia radiográfica do seio maxilar. Então, para começar esse assunto, nós temos que entender o que é os seios paranasais. Os seios paranasais, eles são espaços vazios preenchidos por ar. E eles têm 4 pares: os seios maxilares, os seios etimoidais, os seios frontais e os esfenoidais. Então, olhando aqui nessa imagem, nós temos os principais seios paranasais, que é o seio frontal, as células etimoidais e o seio maxilar, que hoje nós vamos dar a maior ênfase nele, no seio maxilar. Então, vamos falar um pouco da anatomia radiográfica. Para relembrar algumas estruturas importantes do seio maxilar, primeiro a gente tem o assoalho do seio maxilar, a parede anterior do seio maxilar. Aqui nós temos a parede posterior e, por fim, o teto do seio maxilar. Essas são estruturas muito importantes que nós vamos conseguir observar radiograficamente. E aqui, com uma vista mais anterior, nós também conseguimos analisar e visualizar uma estrutura importante, que é o assoalho da fossa nasal. Então aqui nós temos a visualização de um crânio seco, que nós conseguimos também ver estruturas importantes que nós vamos olhar nas radiografias periapicais na região posterior. São estruturas como o processo zigomático e o zigomático. Nós temos também, eles vão aparecer com uma imagem radiopaca e o seio maxilar nós vamos conseguir visualizar como uma imagem radiolúcida. Aqui nesta radiografia, nós vamos conseguir observar o assoalho do seio maxilar, nesta região aqui, o seio maxilar na imagem radiolúcida, aqui em cima o assoalho da fossa nasal e, por fim, uma imagem mais radiopaca, como se fosse um arco, o processo do zigomático. E aqui, bem mais posterior, quase em região de Tuber, o osso zigomático. É importante falar que essa radiografia ela está incorreta, porque nós não temos a vista de toda a região oclusal dos dentes e também está aparecendo o processo zigomático e o osso zigomático. Essas estruturas normalmente não aparecem. Aqui o ângulo vertical está incorreto, fazendo que o osso zigomático se sobreponha à região de seio e nós não conseguimos visualizar o ápice do segundo molar. Então vamos revisar. Nestas radiografias nós conseguimos visualizar o assoalho do seio maxilar em verde, em roxo sublinhado nós temos o assoalho da fossa nasal e, por fim, o processo zigomático da maxila, lembrando que ele sempre tem a linha mais radiopaca em formato de arco, como se fosse um símbolo da Nike. Vai ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Aqui nessa região também nós conseguimos visualizar e aqui também. Aqui nesse slide nós temos outras radiografias, exemplos de radiografias periapicais na região posterior. Nós vamos conseguir visualizar o seio maxilar nas imagens radiolúcidas, em todas as radiografias. Aqui a gente consegue ver as raízes do primeiro molar, que estão sublinhadas para ficar mais fácil para vocês visualizarem, e uma estrutura muito importante, que é a extensão alveolar. Como que é essa extensão alveolar? Aqui nessa radiografia tem um exemplo que acontece muito quando nós temos regiões edêntulas. Quando o paciente perde o dente por algum motivo, o seio maxilar ele vai aqui mais próximo do rebordo alveolar. Isso é chamado de extensão alveolar. Mas isso não acontece somente em regiões edêntulas. Nós também temos esse exemplo de radiografia que nós temos a extensão alveolar mesmo com o paciente com todos os dentes. Então é importante estar atento sempre nessa linha aqui radiopaca quando tem a extensão alveolar, tá bom? Aqui nós temos as radiografias de região anterior. Então, são outras estruturas que nós vamos conseguir visualizar. A fossa nasal, sublinhada em roxo, e nós também temos, além da extensão alveolar, a extensão anterior. É quando o assoalho do seio maxilar chega na região de lateral, de canino,
Então, nós consideramos uma extensão anterior do seio maxilar. Esta radiografia aqui também mostra uma lesão, uma região de uma área aqui que está tendo uma lesão periapical. Por que está tendo essa lesão periapical? Nós podemos ver que esse dente, ele tem um pino intracanal, mas ele não está com tratamento endodôntico. Então, o canal ele não está obturado, fazendo com que isso pode acontecer um processo inflamatório gerando essa lesão periapical. Então, essas são algumas alterações que nós podemos também ver nas radiografias. Outra extensão que nós temos do seio é a extensão para o túber. Então, nós vamos conseguir visualizar essa extensão para o túber em radiografias lá na região de terceiro molar, numa região bem mais posterior, que é quando o assoalho do seio maxilar chega aqui nesta região do túber, que nós conseguimos visualizar. Ó, o seio maxilar vem desde aqui, passa os molares e chega na região de túber. Então, vamos revisar as estruturas mais importantes. Processo zigomático da maxila. Vamos lembrar de como eu expliquei para vocês onde fica o processo zigomático da maxila. Ela vai ser uma linha mais radiopaca, como se fosse um arco. Para ficar mais fácil de vocês lembrarem, lembra como se fosse o símbolo da Nike. Vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Olha aqui, um arco, uma linha bem radiopaca. Esse é o processo zigomático da maxila. Outra estrutura importante é o osso zigomático. Ele vai estar nessa região mais posterior, sobrepondo o seio maxilar. E a extensão para o túber do seio maxilar, que eu também comentei com vocês. Então, para ficar tranquilo e fácil para vocês entenderem, vamos ver o seio maxilar desde aqui do começo, ó. Essa imagem radiopaca, ela vem até aqui. E nessa região de túber, ó, ela se estende até aqui. Então, nós chamamos essa região de extensão para o túber do seio maxilar. Uma estrutura importante são os septos ósseos. Os septos ósseos, eles são frequentes, dividem o seio maxilar parcialmente em uma ou mais lojas. Eles também são variáveis e na radiografia ele vai aparecer com uma linha radiopaca. Aqui nessa imagem, nós conseguimos visualizar o septo ósseo. Então, aqui nós temos o seio maxilar, o assoalho do seio e essa imagem radiopaca. Ela vem aqui nessa região e volta aqui no seio maxilar, dividindo o seio em lojas. O septo ósseo, ele é muito variável em cada paciente. Então, em cada radiografia, nós vamos visualizar diferentes tipos de septos ósseos. Nesta radiografia nós conseguimos ver também nessas outras aqui, ó, o septo ósseo nessa região. Como eu disse, eles variam de número e tamanho, então em um paciente nós vamos poder ter mais de um septo ósseo. Na radiografia oclusal, nós também vamos conseguir visualizar. Aqui nós temos que ter um olho de radiologista. Então, é um pouco mais difícil na região oclusal, mas nós conseguimos visualizar, tá bom? Isso é com a prática. Continuando, nós vamos falar sobre irrigação sanguínea. Nessa região posterior das radiografias periapicais, nós vamos conseguir observar uma imagem radiolúcida. Essa imagem radiolúcida é o canal da artéria alveolar superior posterior. Essa é uma das principais artérias para a irrigação sanguínea dessa região e nós vamos conseguir observar o canal dela nas radiografias. Então, olha aqui nessa radiografia periapical posterior, lembrando, tá? Então, aqui, lembra dos olhos de radiologista. Isso é muito treino e vocês vão conseguir visualizar. Olha essa imagem radiolúcida aqui. É um canal onde vai passar a artéria superior posterior, tá bom? Então, nesta região, por que aqui está mais fácil de visualizar? Provavelmente essa artéria ela é mais fibrosa, mais calibrosa, e nós conseguimos visualizar o canal. Aqui nessas outras radiografias, nós também conseguimos visualizar a artéria superior posterior, nesta região,
aqui nesta região também. Então agora, nós também, além da artéria alveolar superior e posterior, nós temos os canais nutritivos, cuja aparência é de uma linha. Algumas vezes poderão ser vistas nesse tipo de radiografia que eu vou mostrar para vocês. Também, gente, lembrando, vamos treinar o nosso olho a enxergar os canais nutritivos, tá? Então, eles vão estar numa imagem radiolúcida também, como se fosse a imagem da artéria. Nas radiografias oclusais, nós também conseguimos observar os canais nutritivos. Olha só, nas regiões onde está o verdinho, é onde está. Aqui é a artéria e os canais nutritivos. Geralmente, nós conseguimos visualizar mais os canais nutritivos do que a artéria, tá bom? Então, aqui está as nossas referências dessa aula. Então, é o QR Code. Coloca a câmera do seu celular aqui, que você vai conseguir ver todas as referências dessa aula. Então, agora é hora de praticar, porque radiologia é prática. Então, no link da descrição desse vídeo vai estar alguns exercícios para vocês fazerem, para colocar em prática, para vocês estarem prontos para a nossa aula, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica no joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada e tchau!